Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, candidato de todo o país. Aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho, nossa prova, nossa raça do Enem até você, legal? Bom, nessa aula eu quero comentar e detalhar com você a respeito de um pouco mais da história envolvendo os múltiplos e os divisores de um número. A gente precisa mostrar para você essas características e essas particularidades que os múltiplos e os divisores de um número têm e, principalmente, como trabalhar ao mesmo tempo, simultaneamente, com os múltiplos e com os divisores, que é a história envolvendo o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Muita gente conhece o procedimento de cálculo, mas não tem ideia de como aplica esse raciocínio. Ou muitas vezes resolve a questão achando que não tem nada a ver com MDC e MMC, sendo que era uma aplicação direta e imediata. Por isso, eu peço a oportunidade ao longo dessa aula de mostrar com uma riqueza de detalhes para você como aplica, como usa e como faz tanto o mínimo múltiplo comum quanto o máximo divisor comum. E é claro, se mais uma aula começa, você é meu convidado. Venha comigo então, a história que vai começar agora é envolvendo MDC e o MMC, legal? Seguinte, ó, vamos começar com algumas definições importantes. A ideia de múltiplo, olha só, quando você pega um número qualquer n, tá certo? Considere um número qualquer n. Ele, nessa história de ter um número qualquer n, esse número é formado de infinitos múltiplos. Então, existem infinitos múltiplos de n. Como, por exemplo, veja na lista aqui, ó. Nós estamos se referindo aqui aos múltiplos de 5. Os múltiplos de 5, toda vez que você fala, olha, um número é múltiplo de 5. Então, para representar matematicamente, para falar assim, ó, um múltiplo de 5. Um múltiplo de 5 é 5 vezes alguém. 5 vezes k, onde esse k pertence ao número inteiro. Então, ou seja, pode ser menos 1, menos 2. Aqui, ó, vou colocar a lista decrescente. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Legal? Então, quando você pensa num múltiplo de 5, é 5 vezes alguém. Quando você pensar num múltiplo de 7, idem. Então fala assim, considere uma possibilidade de ser múltiplo de 7. É 7 vezes alguém, é 7 vezes k. Como os números inteiros estão em quantidade infinita, tanto os múltiplos de 5, quanto os múltiplos de 7, ou os múltiplos de 80, os múltiplos de um número sempre estão em quantidade infinita. O que acontece é que por aplicações e por problemas de Enem, você vai ver que a ideia basicamente é trabalhar com os múltiplos positivos. Mas isso não quer dizer que não existam múltiplos negativos. Por exemplo, menos 5 é um múltiplo de 5, menos 10 é um múltiplo de 5 também, menos 15 também é um múltiplo de 5, porque dá divisão exata por 5 nesse caso, perfeito? Menos 49, por exemplo, é um múltiplo de 7, porque dá para dividir 49 por 7, perfeito? Bom, então lembre-se, quando se fala na lista dos múltiplos, nós estamos falando numa lista que tem uma quantidade infinita de elementos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, olha lá, ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6 e assim sucessivamente. Lembrando que a lista é sempre 5 vezes alguém, 5 vezes k. Para fazer um contraponto ali, ó, eu coloquei também na nossa lista os múltiplos de 6, tá vendo, ó? Os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 é da mesma forma, é 6 vezes alguém. Ali eu coloquei os primeiros múltiplos positivos, olha lá, ó, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5 e assim sucessivamente. Lembrando que é 6 vezes alguém. Como os múltiplos estão numa lista infinita, ou seja, como a quantidade de múltiplos é uma quantidade infinita, eu posso buscar qual é o menor múltiplo que seja comum aos termos da qual eu estou falando. Então, por exemplo, olha, o menor múltiplo comum entre 5 e 6 é 30. Por que o menor múltiplo comum entre 5 e 6 é 30? Positivo. Porque é o menor número que faz parte da lista dos múltiplos de 5 e também faz parte da lista dos múltiplos de 6. Então, esse é o menor múltiplo comum. Olha lá, 30 é o menor número positivo que
que configura na lista dos múltiplos de 5 e configura simultaneamente na lista dos múltiplos de 6. Essa basicamente é a ideia. Agora pense, ó, como os múltiplos são em quantidades infinitas, eu consigo muitos múltiplos comuns. Por exemplo, 60 é um múltiplo comum de 5 e de 6, porque 60 dá para dividir por 5 e por 6. 90 é um múltiplo comum a 5 e a 6, porque dá para dividir 90 por 5 e dá para dividir 90 por 6. Então, quando se fala no mínimo múltiplo comum, eu estou procurando o menor número que está na lista dos múltiplos da qual nós estamos falando. Agora, isso é múltiplo. Lembre-se, os múltiplos de um número estão em quantidades infinitas. Quando você fala nos divisores, aí é diferente. Porque quando você fala nos divisores, primeiro, os divisores de um número já não são em quantidade infinita, são em quantidades finitas. Então, quando você pensa num número inteiro que divide todos o nosso valor aqui, aí eu estou falando de uma quantidade finita e não numa quantidade infinita. Por exemplo, é um divisor do 4, é divisível por 4, é divisível por 8, aí é uma quantidade menor. Por exemplo, se você fosse pensar comigo aqui, ó, nos divisores do 36, eu vou colocar os divisores positivos do 36, legal? Quem são os divisores positivos do 36? Por qual número dá para dividir o 36? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 6. Por quem mais dá para dividir 36? Por 9, maravilha, 9 vezes 4 é 36. Quem mais? Por 12, 12 vezes 3 é 36. Por 18, 18 vezes 2 é 36. E pelo próprio 36, que dá uma divisão. Então, enquanto os múltiplos se configuram de forma infinita, existem infinitos múltiplos de um número, os divisores são em quantidades finitas. Quantos divisores tem o 36? 2, 4, 6, 8, 9. 9 divisores tem esse número, perfeito? Agora, veja comigo aqui, ó. Se fosse para encontrarmos, por exemplo, vamos dar um trabalhinho aí, ó, os divisores do 48. Para o vídeo e escreva aí quais são os divisores do 48. Vamos lá? Divisores do 48, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 não é, mas o 6 da divisão exata por 48. O 8 também, o 12, o 16, o 24 e o próprio 48. Legal? Note, assim como os divisores do 36, os divisores do 48 também formam uma lista finita, ou seja, uma quantidade limitada, finita de termos aí. Como eu estou falando de uma lista finita, que tem uma quantidade fixa de números ali, eu posso, neste caso, falar sobre o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é o maior número que configura na lista dos divisores do 36 e configura também na lista dos divisores do 38. O máximo divisor comum é o maior número pelo qual eu posso dividir ambos eles aí. Qual é o maior número que eu posso dividir todos? Qual é o maior número da lista aí? Concorda que é o 12, ó? O 12, perfeito? 12 é o maior número que aparece tanto na lista dos divisores do 36 quanto na lista dos divisores do 48. Essa manobra e essa estratégia que eu estou mostrando para você é muito legal para explicar a diferença entre múltiplo e divisor. Mostrar que múltiplos é em quantidade infinita, e os divisores é em quantidade finita, fixa, limitada, perfeito? Só que o procedimento de cálculo daria muito trabalho se fosse fazer na mão desse jeito para números grandes. Então, mais do que conhecer a lista dos divisores, a lista dos números, você precisa conhecer um algoritmo. O que é um algoritmo? É uma estratégia para calcular tanto o MDC quanto o MMC. Antes de mostrar o algoritmo a você, eu quero chamar sua atenção para mais uma história aqui, ó. Às vezes, o máximo divisor comum é igual a 1. O maior número que divide ambos é 1. Por exemplo, se você fosse avaliar os divisores do 13 e os divisores do 17. 13 só dá para dividir por 1 e 13, ele é primo.
17 só dá para dividir por 1 e 17, ele é um número primo. Um número primo é aquele que tem dois divisores diferentes, 1 e ele mesmo. Agora, olha, a lista de divisores do 13, a lista de divisores do 17. Qual é o maior número que aceita a divisão por 13 e por 17 ao mesmo tempo? É 1. Quando o máximo divisor comum for 1, nós dizemos que os números são coprimos ou primos entre si. Números primos entre si são aqueles que o maior divisor comum é igual a 1, perfeito? Muito bem. Agora, vamos pensar aqui num algoritmo, numa estratégia para calcular esse MDC e o MMC. Vamos começar calculando o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que configura na lista dos múltiplos que temos em ambas as condições. Olha lá, vamos começar calculando o MMC entre 96 e 120, perfeito? Lembrando, o 96 tem infinitos múltiplos, o 120 tem infinitos múltiplos. Eu quero saber qual é a configuração que vai me dar números que podem ser divididos, que são múltiplos, tanto do 96 quanto do 120. Ou seja, que eu possa dividir por 96 e que eu possa dividir por 120 e o resultado seja inteiro, certo? Vamos lá então? Pega o 96, pegue o 120 e faça a decomposição, faça a fatoração. A fatoração é usada essencialmente em números primos, ou seja, números que aceitam a divisão por 1 e por ele mesmo. Olha lá, divisão, 96 você precisa dividir por 2, que dá 48. 120 você divide por 2, que dá 60. Continuando o operacional, mais uma divisão por 2, 24, mais uma divisão por 2, 30. 24 e 30 são números pares, aceitam divisão por 2. Que são 12 e 15. Como tem número par na listagem, continuamos dividindo por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 15 dividido por 2 repete, porque a divisão não é exata. Continuamos com números pares, continuamos a dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, repete-se o 15. Tanto o 3 quanto o 15 aceitam divisão por 3. Olha lá, dividindo por 3 dá 1 e 5. E fechando os trabalhos, dividindo por 5, que dá 1 e 1. Legal. Quando você pensar em calcular o mínimo múltiplo comum, o resultado é a multiplicação de todos os números que ali apareceram. Vamos lá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, perfeito? 32 vezes 3, você vai ter 96, e 96 vai multiplicar por 5, que dá 480. Ou seja, o menor número que configura na lista dos divisores, tanto do 120, ou desculpa, na lista dos múltiplos. O menor número que está na lista de múltiplos, tanto do 120 quanto do 96, é o número 480. 480 é múltiplo de 120 e é múltiplo de 96. Repare que você tranquilamente conseguiria fazer a divisão de 480 por 96 e também a divisão de 480 por 120. Legal? Muito bem. Fazendo as continhas ali, ó. 480 dividido por 96 daria 5. 480 dividido por 120 daria 4, tá vendo? Se é múltiplo de 96 e se é múltiplo de 120, claro, tem que aceitar a divisão por 120 e tem que aceitar a divisão por 96 também, legal? Agora, vou fazer outra ideia. Vamos calcular o MDC entre 96 e 120. Repare que de cara, eu já mudei a proposta agora. Calcular o máximo divisor comum, o maior número que está na lista dos divisores de 96 e está também na lista dos divisores do 120. O maior divisor comum, legal? Vamos lá. Na hora de calcular o MDC entre 120 e 96, você mais uma vez vai apelar para a fatoração, legal? Então olha só, divisão por 2, 60, divisão por 2, 48. Aqui tem um detalhe importante. Quando você foi fazer, basicamente, a história aqui, ó, você, do MMC, você foi dividindo até ambos os caras chegarem em 1.
No MDC, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai atentar para um detalhe. Esse número 2 aqui, ó, ele foi útil para dividir o 120 e ele foi também muito útil para dividir o 96. Ele foi útil, então, para dividir ambos os números. Como ele foi útil para dividir ambos os números, nós dizemos que é um divisor comum. Um divisor comum é um divisor de todos os números da nossa lista. Continuando, ó, nós temos mais números pares, então vamos precisar continuar a dividir por 2. Repare que essa divisão de 60 por 2 dá 30 e que a divisão de 48 por 2 dá 24. Note que tanto o 60 quanto o 48 foram divididos por 2. Então, o 2 é mais uma vez um divisor comum. Divisor comum é o divisor de todos os números da nossa lista. Vamos continuar a divisão por 2 e ele será mais uma vez divisor comum. Porque, ó, 30 dividiu por 2 dá 15, 24 dividiu por 2 dá 12. Agora, eu tenho o número par, então vou precisar continuar dividindo por 2. Repete o 15, 12 dividido em 2 dá 6. Como eu repeti pela primeira vez um número, significa que o 2 não é mais um divisor comum, não é um divisor de todos. Então, fica sem o destaque ali para ele, legal? Continuando a dividir por 2, repete o 15, 6 dividido por 2 dá 3. Mais uma vez, o 2 não foi útil para dividir ambos os números da lista, então 2 não é um divisor comum, legal? Agora, vamos dividir por 3, olha lá. 15 dividido em 3 dá 5, 3 dividido em 3 dá 1. Puxa, o 3 foi útil para dividir o 15 e foi útil para dividir o 3. Então, esse cara aqui, com certeza, é um divisor comum. Próximo. 5 vai dar 1, repetir 1, então não é divisor comum. Se o mínimo múltiplo comum é multiplicar todo mundo, o máximo divisor comum é multiplicar só aqueles que foram divisores comuns. Então, olha lá, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. O maior número que está na lista dos divisores do 96 e está também na lista dos divisores do 120 é o 24. É o maior número pelo qual eu posso dividir tanto o 96 quanto o 120. Legal? Sabendo dessas técnicas, dessa malandragem aí, a gente consegue evoluir os nossos problemas e mostrar situações, contextos que podem aparecer tranquilamente numa prova de Enem. Vamos lá? Olha só. Então, agora que você já viu a ideia, vamos mostrar a aplicação disso em alguns problemas. No ponto de ônibus, passa ônibus para o bairro X de 15 em 15 minutos e o ônibus para o bairro Y de 25 em 25 minutos. Pergunta: se os dois passaram juntos às 8 horas e 30 minutos, a que horas eles vão passar juntos novamente? Eu quero chamar a sua atenção porque muitas vezes você vai resolver a questão e não tem ideia se a história é de múltiplo ou divisor. Não consegue ver se é múltiplo ou divisor. Por isso, eu quero que você entenda o seguinte, olha. Ao longo dos dias, dos meses e do ano, sempre vai passar ônibus para o bairro X, sempre vão passar ônibus para o bairro Y. Só que você não quer esperar dias, meses ou anos para chegar ao resultado, para ver os ônibus passar juntos novamente. Você quer ser o mais rápido possível. Ou seja, qual é o menor tempo de espera para ver os dois ônibus passando juntos novamente? Então, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum entre o 15 e o 25. Legal? Vamos calcular o MMC então, ó, entre 15 e 25. Repare, calculando o mínimo múltiplo comum entre 15 e 25, teremos a seguinte ideia. Dividiu por 3, deu 5, repetiu 25. Dividiu por 5, dá 1 e 5. Dividiu por 5, dá 1 e repete 1. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 5 dá 75. Como os números estão em minutos, então aqui eu estou falando de 75 minutos. Perfeito? Muito bem. Se você sabe que vai ser 75 minutos, olha lá, ó, eram as 8 horas e 30 minutos. Legal? 75 minutos é 1 hora e 15 minutos. Perfeito? 1 hora e 15 minutos.
Ou seja, o nosso tempo de espera, o ônibus só vai passar junto novamente a que horas? Às 9 horas e 45 minutos. Às 9 horas e 45 minutos, valor que aparece e que está assinalado aqui na letra D. Bacana? Note a ideia de fazer a aplicação do conceito. Não é só saber calcular, é saber aplicar também. Vamos fazer mais uma? Olha só. Um comerciante quer distribuir 60 laranjas, 72 maçãs, 48 peras, 36 mangas em várias sacolas, de modo que cada uma recebesse o mesmo e o maior número de uma mesma espécie de fruta. Qual é o número total de sacolas obtidas? Note que na leitura do enunciado ele já está entregando para você o que ele está pedindo. Olha só, ele quer o mesmo e o maior número possível. Quando você fala no maior número possível, você já deixa claro que eu estou falando da maneira de dividir, dos divisores. E quando ele fala o mesmo é sinônimo de comum. Então, quando fala o mesmo, é comum. Então, o que ele está perguntando? O maior número comum, a maior forma de repartir as frutas que ali nós temos. Ou seja, o máximo divisor comum entre 60, 72, 48 e 36. Legal? Vamos lá então? 60, 72, 48 e 36. Lembrando que o algoritmo agora é do máximo divisor comum. Legal? Máximo divisor comum. Tem que lembrar se o número é múltiplo de todos ou se não é. Olha só. Dividindo em 2. 60 dividido por 2 dá 30. 72 dividido por 2 dá 36. 48 dividido em 2 dá 24. E 36 dividido em 2 dá 18. Note que todos os números da lista foi possível dividir por 2. Se todos os números da lista foi possível a divisão por 2, 2 é um divisor comum. Divisor comum é o divisor de todos. Perfeito? Continuando a divisão por 2, vamos lá. 30 dividiu em 2 deu 15. 36 dividiu em 2 deu 18. 24 dividiu em 2 deu 12. 18 dividiu em 2 deu 9. Mais uma vez, como todos os números da lista são pares, todos eles aceitaram a divisão por 2. Ou seja, 2 é um divisor comum novamente. Vamos continuar fatorando, quebrando usando 2. Só que agora o 2 não é divisor comum, porque eu vou ser obrigado a repetir o 15 e a repetir o 9. 18 dividido em 2 dá 9, 12 dividido em 2 dá 6. Legal? Continuando a brincadeira, ó. Mais uma vez, porque tem mais número par, então mais uma vez a presença do 2. Repete o 15, repete o 9, resultado que dá 3, e repete o 9. Acabaram os números pares, ou seja, acabou a fatoração usando o 2. Vamos pensar agora na fatoração usando o 3. 15 repartiu em 3 deu 5. 9 dividiu em 3 deu 3. 3 dividiu em 3 deu 1. 9 dividiu por 3 deu 3. Note que todos os números da lista foi possível dividir por 3. Tanto o 15, quanto o 9, quanto o 3, quanto o outro 9. Então, 3 é mais uma vez um divisor comum. Continuando a divisão por 3, só que não tem mais divisores comuns. Ó. Repete o 5, 3 por 3 dá 1, repete o 1, 3 por 3 dá 1. E fechando, divisão por 5, dá 1, repetindo 1 aí. Legal? Então, o MDC, o máximo divisor comum é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Legal. 12 é o máximo divisor comum. Aí você pode olhar e falar assim, Bra, então você errou a conta, porque nem tem 12 no gabarito, nada a ver. Mas eu não queria saber a quantidade de frutas, eu quero saber a quantidade de sacolas. Ou seja, se nós estamos atrás das sacolas, da quantidade de sacolas, vamos pegar as 60 laranjas e falar assim, ó, vai 12 em cada sacola. Então eu tenho 5 sacolas de laranja. Pegue os 72, que são as 72 maçãs, e fala assim, ó, vai 12 em cada sacola. Ou seja, eu tenho 6 sacolas de maçã. Pegue as 48 peras e coloque 12 em cada sacola.
4 sacolas de pera, tá vendo? Cada sacola tem a maior quantidade e a quantidade da mesma fruta, a quantidade comum. E fechando os trabalhos, as 36 mangas. As 36 mangas, divida em 12. 12 dividido por 36 dão 3 sacolas de manga. Somando a quantidade de sacolas, vai ficar 5 mais 6 dá 11, com 4 dá 15, com 3 dá 18. 18 sacolas, valor que aparece aqui na letra C. Bacana? Veja, note mais uma vez a importância de conhecer o algoritmo da conta aí. Legal? Vamos testá-lo, vamos ver o que você acha agora. Ó. Veja se você calcularia o MMC ou o MDC nesse contexto agora. 3 vendedores viajam a serviço para uma empresa. Aí ele diz o seguinte, olha, o primeiro vendedor viaja de 12 em 12 dias. Aí ele fala, o segundo vendedor viaja de 16 em 16 dias. E o terceiro viaja de 20 em 20 dias. Se todos viajarem hoje, daqui a quantos dias eles voltarão a viajar novamente? E aí, você pensaria comigo, olha só, será que é MMC ou será que é o MDC? E aí, MMC ou MDC? O que você acha? Veja, a história aqui é a seguinte, ó, eles vão se encontrar ao longo de muitas vezes ao decorrer da vida. Só que eu quero saber a menor espera possível. Se nós estamos atrás da menor espera possível, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre o 12, o 16 e o 20. Porque a cada de períodos em períodos eles vão se encontrar. De cada 12 em 12 dias sai um vendedor. De 16 em 16 dias sai outro. E de 20 em 20 dias sai outro. Nós queremos saber qual é o tempo mínimo de espera. Vamos lá? 12, 16 e 20. É o menor tempo, então é o mínimo múltiplo comum. Divisão por 2 dá 6, 8 e 10. Divisão por 2 dá 3, 4 e 5. Divisão por 2 mais uma vez dá 3, 2, 5. Divisão por 2 dá 3, 1, 5. Divisão por 3 dá 1, 1, 5. E divisão por 5, repete, dá 1. Perfeito? Maravilha. Fazendo continhas agora, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. E 48 vezes 5 dá 240. 240 é o menor número que está presente na lista dos múltiplos de 12, dos múltiplos de 16 e dos múltiplos de 20. 240 é o menor de todos eles. Se é o menor de todos eles, resultado que aparece e está destacado para nós aqui na letra C. Legal? Note que o próprio problema te dá condições de dizer se é o problema de múltiplo ou se é um problema de divisor. Vamos fazer mais um para fechar? Vamos lá então. Ó. Próximo. Na transmissão de um evento esportivo, os comerciais do produto A, B e C, todos de uma mesma empresa, foram vinculados durante um tempo total de 140 segundos, 80 segundos e 100 segundos, respectivamente, com diferentes números de inserções. Sabe-se que a duração de cada inserção para todos os produtos foi sempre a mesma e a maior possível. Vem cá, sempre a mesma e a maior possível. Olha o que ele disse ali, ó. A mesma e a maior possível. A mesma, tudo que é a mesma é porque é comum. Maior comum, o que tem de maior comum? Boa, é o máximo divisor comum. Então eu preciso obter o máximo divisor comum para poder repartir esse tempo de televisão, que é 140, 80 e 100. Legal? Então vamos lá. 140, 80 e 100. Veja comigo, ó. Vamos começar a divisão. Divisão por 2 dá 70, 40, 50. O 2 foi útil para dividir todo mundo? Foi. Então o 2 é um divisor comum. Mais uma vez dividindo por 2. 35, 20 e 25. Note que essa divisão por 2 foi para todo mundo, então é um divisor comum. Continuamos a dividir por 2. Olha lá. Vai ficar 35,
10 e 25. Note que agora não é mais divisor comum, porque não foi todos os números da lista que foram divididos por 2. Continuando a divisão por 2, dá 35, 5 e 25. Reforço a tese de que aqui nós não temos divisores comuns. Dividindo por 5 agora, vai ficar 7, 1, 5. Opa, esse cara é um divisor comum, é um divisor de todos os termos da nossa lista. Mais uma vez dividindo por 5, mas não há mais divisores comuns. Olha lá, repete o 7, 1 e dá 1. E dividiu por 7 dá 1 e repete os outros 1. Perfeito? O MMC, não esquece, o MMC é a multiplicação de todo mundo. O MDC é a multiplicação só dos divisores comuns. Ou seja, é 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, cada comercial durou exatamente 20 segundos. Aí você fala assim, mas Brian, tá errado. Não, não é isso que tá errado. Ele quer saber agora o seguinte, ó. Se cada comercial durou 20 segundos, quantos comerciais foi possível fazer? Fácil. Pegue o 140 e divida em 20. Vai dar 7. Pegue o 80 e divida em 20. Vai dar 4. Pegue o 100 e divida em 20, que vai dar 5. Ou seja, o primeiro tempo, o primeiro período ali, ó, deu tempo de fazer 7 comerciais. O tempo de 80 segundos deu tempo de fazer 4 comerciais. E o tempo de 100 segundos deu tempo de fazer 5 comerciais. Continhas comigo, ó. 7 mais 4 dá 11. 11 mais 5 vai ficar 16. 16, valor que aparece aqui na letra E. Legal? Com muita calma, com muita tranquilidade, eu procurei ao longo da aula mostrar para você como obter, qual é a ideia de múltiplo, qual é a ideia de divisor, o que é mínimo múltiplo comum, o que é máximo divisor comum. Mas se tratando de preparação do Enem, a parte mais importante é essa, saber aplicar, entender que você será avaliado pela capacidade de resolução de problemas. Por isso, espero que ao longo da aula você tenha evoluído e entendido para que serve o MDC e para que serve o MMC. Legal? Vamos em frente juntos, daqui a pouquinho eu volto. Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.